irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para ler um texto da irmã Ana Caroline Martins, chamado Planejamento Estratégico. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Então hoje nós leremos Neemias 4. E antes de iniciarmos, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe? Senhor Jesus, nós pedimos que tudo corra bem, de forma que nós possamos realmente aprender de Ti e possamos realmente aplicar as coisas que aprendemos de Ti nas nossas vidas. Perdoa, Senhor, aquilo que fazemos e não Te agrada. Em Teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então Neemias, para quem não tem assim uma intimidade com a palavra de Deus, não tem o hábito de ler, ele era um copeiro do rei e no reinado de Artaxerxes, e ele então ouve falar que os muros de Jerusalém estavam todos queimados, a cidade estava destruída, e ele então pediu para o rei permissão para ir até Jerusalém reconstruir os muros. E aí ele vai até lá, ele começa inspecionando os muros de Jerusalém, e ele começa a reconstrução. E nós vamos ler agora o capítulo 4. Sanbalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que pode fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro desaba. Então orei: ouve-nos, Deus, pois estamos sendo ridicularizados, que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa. Não apague seus pecados, pois provocaram tua ira aqui, diante dos construtores. Por fim, o muro foi construído até a metade de sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sanbalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós também oramos ao nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar: os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias para que montassem guarda armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres e os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos dos seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós nos voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade dos meus homens trabalhavam, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, armas e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construiu o muro. Os trabalhadores prosseguiam com a obra com as duas mãos, levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então, expliquei aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo: a obra é extensa, estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro.
Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ela ecoar. Nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião eu disse aos que moravam fora dos muros que passassem a noite em Jerusalém. Assim eles e seus servos poderiam ajudar no guarda-noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocava de roupa. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Amém? Bom, o texto chama-se planejamento estratégico. E o versículo escolhido foi o 20, que diz: do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Então ela faz uma pergunta: você já fez parte de um grande projeto? Acredito que todos nós já tivemos a oportunidade de estarmos conectados aí com um projeto legal, alguma coisa grande, uma obra que tinha que ser feita. Não importa se é um trabalho caseiro, uma construção de uma casa, um projeto na empresa, um trabalho na escola, é sempre uma oportunidade de a gente se engajar em alguma obra. O reino de Deus sempre proporciona experiências para isso. E assim, tudo que a gente faz no reino de Deus é um privilégio, né? Participar daquilo que o Senhor tem feito no mundo. Mas, entretanto, a gente tem consciência de que não é fácil, né, realizar a obra de Deus. É uma obra que a gente tem que fazer com muita atenção, muito carinho e ter, assim, dedicação. A gente tem um inimigo, e é um inimigo real, que milita, que quer dizer, que está sempre procurando destruir aquilo que a gente faz para o Senhor, para impedir o quê? Que a gente avance no cumprimento da obra do Senhor, né? O inimigo não quer que a gente se dê bem, ele não quer que a gente faça coisas para Deus, ele não quer que as coisas, que a igreja do Senhor cresça. Então, um exemplo muito bom de uma obra que o inimigo queria destruir é o de Neemias, né? Ele tinha esse projeto especial que era o quê? Reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir a cidade. E ele ficou assim tão triste quando ele soube que a cidade estava destruída, que ele teve que vencer várias coisas para chegar lá, né? Pedir para o rei, pedir cartas, se organizar as pessoas. E aí ele resolveu voltar lá para reconstruir a cidade. Então, ele encontrou muitas dificuldades e uma grande oposição. Mas o que ele fez? Um planejamento estratégico. Ele não desistiu, não desanimou, não. Ele traçou um planejamento para o trabalho seguir em frente e tanto os guardas quanto as pessoas, quanto o muro, estava tudo alinhado com aquele planejamento. Então a primeira coisa que ele fala é: lute pelos seus, está lá no versículo 14, que diz assim, ó. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais, o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, seus esposos, seus lares. Então a primeira coisa que ele diz é o quê? A gente tem que lutar pelos da gente. Então, na grande obra que o povo estava fazendo, ele precisou pensar em quê? Na família, em lutar por ela. Porque não adianta ter um muro se as pessoas da família da gente são destruídas, né? E a pergunta que não quero calar é: você tem lutado pela sua família? Tem orado por ela? Tem cuidado da sua família como se deve cuidar? Porque às vezes a gente fala assim: eu não tenho tempo, eu trabalho demais, quando eu vi já dormi, nem orei pela minha família, nem cuidei dela. Então, a primeira coisa que Neemias nos ensina aqui é lutar pelos nossos. A segunda é vigie. Então ele coloca lá no versículo 16, ele diz assim, ó: dali em diante, porém, apenas metade dos meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Então, ó, tem que ficar de olho, vigiando. Então, enquanto alguns estavam trabalhando, outros estavam, ó, vigiando armados. Então, a gente tem que lembrar do texto, né, lá de 1 Pedro 5, 8, 9, que diz o quê? Para a gente se revestir da armadura de Deus. Então, o tempo todo temos que estar atentos e vigilantes,
para que o inimigo não destrua a nossa obra. E a última coisa que ele fala no planejamento dele está no versículos 19 e 20, que diz assim: então expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. A obra é extensa e estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ela soar. Nosso Deus lutará por nós. Então nós temos que ver esse exemplo. Cada um estava num lugar, cada um vivia a sua vida, suas lutas, suas coisas. Mas na hora que Neemias mandava o homem tocar a corneta, era para todo mundo ouvir, todo mundo se reunir. Por quê? Eles tinham que estar atentos. Então a gente tem que ter, como eles, esse exemplo. Temos que ter comunhão com a igreja. Então esteja em comunhão com a sua igreja sempre. Isso vai fortalecer você e todos juntos, vão fazer o trabalho do Senhor, porque todos juntos sabem que a luta que nós temos é nossa. A luta é do Senhor. Bom, irmãos, nosso manancial termina assim, Você faz parte do projeto de Deus para transformar o mundo. Mantenha-se focado no propósito e prepare-se. Amém? Bom, eu me despeço aqui, deixando meu abraço diário de urso. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E eu quero também que os irmãos creiam que os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Então, durante todo 2022, vamos esperar no Senhor. E vamos fazer nossos planejamentos estratégicos para que a obra do Senhor nunca deixe de ser feita. Amém? Bom, termino aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.